A maioria dos erros na NBR 12721 não acontece na planilha, acontece antes. E é exatamente por isso que muitos profissionais preenchem todas as células corretamente e ainda assim cometem erros graves. Hoje eu vou te explicar por quê. Eu sou Giordana Slongo, arquiteta e urbanista há mais de 20 anos. Eu trabalho com incorporação imobiliária, loteamentos e condomínios. E ao longo desse tempo eu acompanhei diferentes tipos de empreendimentos, diferentes padrões e diferentes realidades jurídicas. E foi justamente essa vivência prática que me fez perceber onde o erro realmente começa. O maior erro na NBR 12721 não é a fórmula, não é Excel, não é cálculo, é interpretação. A norma ela não foi criada para ser simplesmente preenchida. Ela foi criada para estruturar um raciocínio técnico. E quando o profissional começa abrindo a planilha, antes de definir conceito, antes de classificar corretamente as áreas, antes de entender a natureza jurídica do empreendimento, ele já começou errado. Foi por isso que eu desenvolvi o Incorpora Pro. De tanto calcular, recalcular, estudar, reestudar a cada incorporação e principalmente a cada tipo de incorporação, porque a norma ela é genérica. A mesma norma NBR 12721, ela vale tanto para um edifício de apartamentos como para um condomínio de lotes. Mas o raciocínio não é o mesmo. Em um edifício, as unidades são os apartamentos. Em um condomínio de lotes, as unidades são os lotes, não as edificações futuras. E isso muda completamente a lógica. Em várias partes da tabela, o profissional precisa adaptar o preenchimento com base na natureza do empreendimento. E a planilha ela não decide isso. Quem decide é o profissional. Aqui eu quero te mostrar a planilha. Essas cores, elas não estão aqui por estética, elas organizam a tomada de decisão. No azul, vocês vão inserir os dados do incorporador e profissional. No vermelho, são pontos que exigem consulta ao projeto. As células aqui, elas são todas protegidas. E aqui eu também tenho os comentários, ou seja, a planilha conversa com você. Esses comentários aqui ajudam no raciocínio. Não é apenas preenchimento automático. A NBR, ela não funciona em quadros isolados. Ela funciona como sistema. Se você altera uma decisão no quadro 1, isso vai impactar o quadro 2, vai impactar o quadro 3, vai impactar todos os coeficientes e a fração ideal. Percebam aqui que conforme eu vou preenchendo, todas as células elas vão se alterando e os somatórios vão acontecendo automaticamente. Isso é conexão estrutural, não é mágica, é coerência. Aqui embaixo eu tenho todas as abas com todos os quadros já na ordem de preenchimento, não é uma ordem aleatória. As células que eu preciso preencher também, elas são coloridas. Então, conforme eu preencho, elas mudam de cor. E isso é proposital para dizer que aquela etapa já foi concluída. Planilha calcula, ela não interpreta, ela não questiona coerência jurídica. Se o conceito estiver errado, a planilha vai calcular o erro com total perfeição. E muitas vezes o profissional ele só percebe isso lá no final, quando os números não fecham. Mas o problema não está no número, está na decisão inicial. Vamos voltar ao exemplo do edifício de apartamentos. A unidade no edifício de apartamentos é o apartamento. As áreas comuns são proporcionais. A fração ideal ela é baseada na área construída.
Agora, no condomínio de lotes, a unidade é o lote. A infraestrutura entra de forma diferente. A área construída futura, ela não entra no registro. E mais que isso, as unidades elas precisam de equivalência para gerar uma fração ideal coerente. E isso a norma não explica claramente. Eu vivi isso na prática, entre erros, tentativas e números que simplesmente não fechavam. Eu precisei aprofundar o raciocínio e foi justamente nesse processo que eu desenvolvi o meu método, um método que organizou essa lógica e finalmente fez os números fecharem com total coerência. Hoje eu ensino isso com segurança, mas ele nasceu da prática real. A lógica muda completamente de um tipo de incorporação para outro. E é aqui que muitos profissionais erram, porque aplicam o mesmo raciocínio para situações completamente diferentes. Antes de abrir qualquer célula, o profissional deveria definir qual é a natureza do empreendimento, como as áreas serão classificadas, o que é proporcional, o que não é proporcional, como a fração ideal será estruturada. Sem isso, o preenchimento vira tentativa. A incorporação não admite tentativa, ela exige precisão. Ao longo dos anos, eu transformei toda essa lógica em um sistema estruturado. O Incorpora Pro, ele não automatiza apenas fórmulas, ele organiza o pensamento. Aqui no canal eu compartilho essa estrutura. E se você quer aprofundar e atuar com incorporação, com segurança, clareza e domínio absoluto do processo, entre no link da descrição. Ali você encontra todos os detalhes do sistema. Mas, antes de qualquer planilha, entenda o método. Nos vemos no próximo vídeo.